fase de grupos, pré-Libertadores, é o último tema da nossa live maravilhosa. É isso, assim, eu acho que eu até comentei mais cedo com vocês, eu acho que tem possibilidades da gente beliscar o quinto lugar no lugar do Bahia. Eu acho que não é um mundo muito difícil de acontecer, porque a gente tem 3 jogos que, assim, é claro, o time do Botafogo você não pode apostar muito alto, porque ele oscila até dentro dos jogos, né? Ontem fez um primeiro tempo para vencer a partida e fez um segundo tempo constrangedor, assim. Não que o Vitória tivesse feito uma grande partida, a bola quase não rolou, tivemos 22 minutos de bola rolando somente no segundo tempo ontem. E Daronco? Né? Daronco realmente, enfim, é um cara que quando cansa, ele começa a picotar o jogo, né? Nitidamente acontece isso. E aí teve um superchat muito bom do Fabrício, né, Fabi? Jogaram de forma parcelada o ano todo, justo, muito bom, Fabrício, perfeito. Exatamente, os jogadores, né? Bom comentário, obrigado aí, Fabrício. E assim, eu acho que eu vejo um cenário positivo, porque eu acho que o Botafogo tem o jogo contra o Sport e o jogo contra o Grêmio nas próximas rodadas, que podem condicionar a situação para uma fase de grupos. Como o Graxê gosta de dizer, de condicionar as coisas, a gente tem 2 jogos agora que são acessíveis, o Sport rebaixado, praticamente, o Grêmio fora de casa muito mal. São 2 jogos que se o Botafogo conseguir jogar ali o que jogou contra o Vasco, ou próximo disso, consegue vencer. E aí a gente já coloca 58 pontos na tabela, né? E aí a gente tem o Bahia, né, com alguns jogos fáceis. O Bahia pega Fortaleza, o Bahia pega também o Sport, mas aí não estou falando na sequência, não. Estou falando que assim, o Bahia pega Fortaleza, o Bahia também pega. Porque essa sequência é interessante, né? Os dois fazem 2 jogos em casa agora: Botafogo contra Sport e Grêmio, o Bahia contra Fortaleza e Vasco. O Vasco, que, assim, eu falei mais cedo isso com vocês, e repito aqui: o Vasco não vai ficar perdendo até o final. O Vasco vai tirar pontos de alguns times. É claro, não dá pra gente também confiar muito no Vasco, mas acho difícil, que o Vasco já perdeu 3 seguidas. O Vasco vai perder mais 5 seguidas? Acho difícil. Então, um jogo ou outro, acho que o Vasco vai perder 8 seguidas? Não vai. Então, assim, acho que o Vasco vai acabar arrumando um empatezinho, alguma coisa, uma vitória em alguns dos jogos. E tomara que o Vasco consiga um empatezinho lá na Fonte Nova, por que não? Né? Se conseguir um empatezinho na Fonte Nova, deixa o Botafogo numa condição muito boa. Que aí o Botafogo vai a 58, se o Bahia vence o Sport, vence o Fortaleza e empata com o Vasco, o Botafogo já passa o Bahia em 2 pontos. Bahia ficaria com 56, Botafogo 58. Aí, meus amigos, a gente vai para o jogo chave, que eu acho, que a gente tem, que é Botafogo e Corinthians na Neoquímica Arena. Botafogo tem alguns jogos chaves. Aí, ó, jogos chaves. Dia 30 de novembro. Que dia, hein? Dia 30 de novembro, um ano depois da nossa partida no Monumental de Nunes. Dia 30 de novembro, em São Paulo. Aí, ó. Dia 30 de novembro temos Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena, que eu acho que é um jogo, assim, que vai definir, na minha opinião, se o Botafogo vai direto para a fase de grupos ou não. Se o Botafogo consegue uma vitória na Neoquímica, igual o Ceará conseguiu ontem lá, então não é um mundo impossível. O Ceará ganhou do Corinthians lá, 1-0. Então, se o Botafogo consegue uma vitória lá na Neoquímica, o Corinthians também está oscilando demais, cara, é a fase de grupos. Agora, se o Botafogo perde para o Corinthians, perde para o Cruzeiro, aí, meu amigo, aí é pré-Libertadores mesmo. Então, esse jogo do Cruzeiro eu não estou nem contando, sendo bem honesto com vocês. Não conto, eu já conto ali com uma derrota, porque além da situação com o Cruzeiro que a gente tem, de a gente não conseguir ganhar deles de jeito nenhum, né? Se acontecer um empate, já é algo para a gente falar, opa, naquela tabelinha que a gente faz, né? Aqui é derrota. Não, 1 ponto, caraca, mas bom. Mas aí, só um contexto aí, Matheus, para contextualizar. A gente pode chegar, Corinthians e Cruzeiro, já largado do campeonato para pensar na Copa do Brasil, que é depois do Campeonato Brasileiro. Se o Cruzeiro... o Cruzeiro pode ir com o time reserva. Aí, se o Cruzeiro for com o time reserva por conta da Copa do Brasil, né? Porque eu acho que o jogo do Cruzeiro já é na semana seguinte. A gente pega o Corinthians na antepenúltima e Cruzeiro na penúltima. Assim, a gente pega na sequência daqui a 7 dias tem o confronto deles.
Então é isso. Então, assim, se a gente pega eles com um time misto, aí eu acho que a nossa responsabilidade aumenta de vencer fora de casa. Aumenta bastante. E é isso. Não, eu acho que... Eu lembro muito do que você falou, Fabiano, naquele dia que eu falei que a obrigação desses caras é irem para Libertadores. De qualquer jeito, a obrigação era ter ficado em quarto, né? A gente provavelmente não vai ficar em quarto, mas a obrigação é ir para Libertadores. Eu queria muito que fosse no G5 para ir direto. Não sou fã da ideia de... Dos jogadores para Libertadores e do Textor era de colocar em quarto, né? Exatamente. Eu não sou fã da ideia de ir para pré-Libertadores, mesmo a gente tendo sido campeão, né? Curiosamente, saindo de uma pré-Libertadores, pegando 2 jogos de pré-Libertadores, mas é muito arriscado, cara, muito arriscado. Você pega um confronto lá fora, beleza, pega um time fraco e vem para cá pegar um time forte, é complicado demais. O Bragantino, na época, era mais bem condicionado do que a gente até achava, né, um pouco pessimista e tal, mas que o Fábio Matias, Mr. Fábio Matias, tirou ali um bom desempenho da cartola, né? Mudou o vestiário ali, deu uma animada. E o senhor Júnior Santos também resolveu decidir. Mas é muito perigoso pré-Libertadores. Eu acho que o Botafogo tem potencial nessa reta final de terminar em quinto. Claro que a gente vai ter que dar uma secada no Bahia. Ontem, talvez, esses 2 pontos vão fazer muita falta, assim como alguns outros fizeram. Mas se a gente for pensar dessa forma também, outros times também perderam pontos ridículos. Então aí o campeonato terminaria com 90, né? Então 90 pontos para cada um. Então a gente não pode pensar dessa forma. Só que o de ontem especificamente poderia fazer essa diferença. A gente já chegar na próxima rodada um pouco mais tranquilo ali no G5 e aí joga a pressão para cima do Bahia. Hoje a pressão está para cima da gente. Vamos ver, eu acho que dá para pegar esse G5 aí. E é só manter um pouco de regularidade. É o que eu falei. A gente pega o Corinthians e o Cruzeiro talvez com time misto. Corinthians, como o Matheus bem falou, muito irregular. O Ceará ganhou, a gente consegue ganhar do Corinthians lá. Só que a gente tem que saber qual Botafogo que vai entrar, né? Qual Botafogo que vai entrar em campo. A gente não sabe qual o próximo Botafogo que vai jogar. Qual a próxima mentalidade que o David vai encontrar no time ali, enfim. A única coisa que o Botafogo precisa fazer é parar de perder essas oportunidades, porque isso pode mudar um jogo. E essa reta final é hora de 100% de acerto. Mentalidade de 100% de acerto. Não pode ficar errando as mesmas coisas. Para garantir logo essa vaga, nem que seja em quinto, mas garantir essa vaga e salvar esse ano ruim, né? Em nível competitivo. Só para completar rapidinho antes do Wellington. Completa, Matheus, só para ver, ó, Botafogo e Cruzeiro e Botafogo dia 3 de dezembro, o campeonato acaba dia 7, dia 10 já é Cruzeiro contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Exatamente. E aí o Cruzeiro sendo... Desculpa, Matheus. E o Cruzeiro sendo campeão, aí vira... Se a gente ficar em sexto, os 6 vão para a fase de grupos. 6 primeiro. Exatamente. Que é onde a gente já está hoje. Mas assim, para não depender do Cruzeiro, e assim, eu até, para completar o raciocínio que eu estava aqui, o Marcos até falou assim, pô, eu tô negativo. Não, eu não tô negativo, eu tô otimista. Para mim, eu acho que o Botafogo vence o Sport e o Grêmio e vence o Fortaleza na última rodada. Então, 3 vitórias dentro do Newton Santos, 9 pontos, já garante a gente na condição de disputar. A minha questão tem que vencer o Corinthians na Neoquímica. Pelo menos empatar. Essa é a minha expectativa. Pelo menos empatar com o Corinthians fora e seria ótimo se beliscasse uma vitória. O único que eu não tenho expectativa de verdade de ganharmos é o Cruzeiro lá. Sinceramente, não tenho mesmo. E isso aí não é nem ser pessimista não, cara. O Botafogo não ganha do Cruzeiro há 10 anos. Então, assim, pode acontecer? Pode, mas é o jogo mais difícil desses 5 que a gente tem. De resto... O Cruzeiro, e assim, eu acho que o Cruzeiro já tá tirando o pé, tá? O Cruzeiro empatou com o Fluminense. Eu acho que o Cruzeiro já tá nessa reta final aí pra quebrar esse tabu seria ótimo. Pô, seria uma maravilha quebrar esse tabu. A gente quebrou tabu com quase todo mundo no ano passado. Lembram disso, né? A gente quebrou tabu. 2022. A gente vem quebrando tabu de tudo. Ano passado, perdemos de 3-0 pro Cruzeiro no Newton e 3-2 no Mineirão. Então, assim, tem que acabar com isso e ganhar o Cruzeiro. Mano.
Porra, se eu tivesse que escolher alguma coisa nesse finalzinho de ano para ficar feliz, seria isso. Acabar com esse tabu do Cruzeiro, porque, meu Deus do céu, é difícil. Mas vamos lá, quem sabe. E o Cruzeiro ontem empatou 0-0 com o Fluminense. Se Matheus Pereira tivesse sido expulso quando deveria no primeiro tempo, poderia ter sido até diferente. Ainda bem que o Fluminense não ganhou, mas poderia ter vencido. E aí, Well, seria muito interessante, por exemplo, chegar na última rodada contra o Fortaleza. O Botafogo precisa de uma vitória. Que aí tem que arrumar essa vitória de qualquer jeito. A gente já chega aí no teu prédio fazendo churrasco às 7 da manhã para empolgar e ir para cima, né? Seria muito bom chegar à última rodada com o Botafogo precisando só depender de si. Já vou lançar então a lista do churrasco aqui na live, ó. Tá confirmado já, Botafogo e Fortaleza, churrasco aqui, pra gente encerrar. Muito bem, Fabi, jogou a letra, jogou o verde, hein? Aqui é histeria, irmão, tá doido? Agora, falando sobre isso aí, cara, eu acho assim, como o Matheus falou, a gente não pode depender do Cruzeiro, né? Mas eu acho que vai virar G6, cara. Eu vejo o Cruzeiro como favorito pra ganhar essa Copa do Brasil, mas o Botafogo não pode se fiar nisso, né? Mas eu acho que a gente vai pegar esse G5 aí, cara, sinceramente, vendo como tá a tabela, os jogos que faltam aí nas rodadas, por mais que a gente fique sempre meio receoso do que o time do David pode aprontar, pela tabela eu acho que o Botafogo tem boas chances de pegar esse G5, né? Eu acho que a gente fica no ruim do 6º lugar, pelo menos é a minha expectativa. Mas eu acho que esse campeonato vai acabar virando G6 mesmo, cara. Acredito que o Cruzeiro vai levar essa Copa do Brasil. Eu acho que é a melhor equipe, né, que está nas semifinais, equipe muito forte. Os adversários não vivem lá grande momento, né? Você pega o Corinthians, está decaindo, o Vasco está em momento de queda, o Fluminense também passa por uma situação um pouco mais difícil, o Cruzeiro está se mantendo ali sempre em cima da tabela e tal. Então acho que o Cruzeiro é favorito. Mas eu acredito sim, cara. Acredito que o Botafogo vai pegar esse G5, vai pegar essa fase de grupos, e aí é muito importante, né? Não só pelo risco que a pré-Libertadores lhe traz, mas também para você fazer o planejamento do ano, né? Uma coisa é você contratar jogador e ir ao mercado estando na pré-Libertadores, outra coisa é você estar na fase de grupos, né? Você está garantido ali, né, na fase de grupos, com mais jogos, com mais renda, com mais dinheiro para fazer contratações. Então, cara, essa fase de grupos aí é muito importante. Eu já tive bem pessimista, mas essa semana, pelo menos, depois da vitória contra o Vasco e o empate contra o Vitória, que foi um empate frustrante, mas pensando em tabela, acabou deixando o Botafogo numa condição melhor. Então eu tô mais otimista agora que o Botafogo vai conseguir essa vaga. Só respondendo o Melo Drive aqui, rapidinho, né? Perguntando do Bahia, quem o Bahia enfrenta fora de casa, foi uma conversa que a gente teve mais cedo, né? O Bahia enfrenta o Juventude no Alfredo Jaconi. Desespero. Jogo difícil, desespero, igual o Wellington falou. E é sempre muito difícil enfrentar o Juventude lá em Caxias do Sul. E o Bahia pega o Fluminense no Maracanã. O Fluminense no Maracanã simplesmente já engatou 5 ou 6 vitórias seguidas no Maracanã, né? O Fluminense está com uma boa campanha dentro de casa. Então, os 2 jogos do Bahia fora de casa, para mim, são muito difíceis, cara. Então, por isso que, além da nossa tabela, eu acho que a tabela do Bahia fora de casa é muito complicada e eles vão perder pontos. Então, acho que dá para a gente passar o Bahia, dá para a gente terminar em quinto aí nesse Campeonato Brasileiro. E Medeiros, só para trazer a informação aqui, fui buscar aqui, o Bahia tem a 13ª campanha como visitante. São 14 jogos fora de casa e conquistou apenas 17 pontos. Foram 3 vitórias apenas fora de casa, 5 empates e 9 derrotas. Pois é. A minha torcida, por exemplo, quando o Bahia for jogar com Juventude, é que Salvador esteja como Salvador no verão, ou seja, bem quente, e aí eles viajem e cheguem em Caxias do Sul como Caxias do Sul ou seja, bem frio. E aí já dá aquela diferença para o time sentir e não fazer um grande jogo. Deixa eu passar rapidinho no chat. Fabi. Oi. Rapidinho, desculpa te cortar, só para trazer que eu falei do Bahia. O Botafogo é o 4º melhor visitante do campeonato, 23 pontos conquistados. Tem 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Pois é, rapaz. Botafogo, mesmo nesse ano conturbadíssimo, 4º melhor visitante. Salve, torcedor do Botafogo, seja bem-vindo ao Botafogo Way, todos os dias conteúdo exclusivo no Botafogo. Bitelo avalia propostas e deve voltar ao Brasil em 2026 e o Botafogo é um dos times interessados aí no jogador. Deixa a sua opinião, o jogador aí que teve passagem aí
pelo Grêmio, fez uma bela passagem, aliás, saiu aí como um grande nome aí do Grêmio e está no Dinamo Moscou. Deixa a sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado pela audiência, tamo junto, forte abraço e vamos Botafogo, vamos Fogão!